graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém, igreja? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia, o Salmo de número 130. Salmo de número 130, continuando nossa jornada pelos salmos de peregrinação. Faltam agora só mais 4. E esse salmo de hoje é um dos salmos mais bonitos de todo o saltério. Na verdade, Lutero falava que esse era o salmo predileto dele. Calvino também usou essa mesma expressão como um dos salmos prediletos dele. E um dos maiores teólogos da história, John Owen, por exemplo, tem um comentário de 300 páginas só sobre esse salmo. Porque esse salmo, o salmo de número 130, eu posso dizer assim, é o salmo mais neotestamentário. Ele traz muito da doutrina do Novo Testamento, do pensamento do Novo Testamento, já lá no Antigo Testamento, nesse salmo. Esse é o salmo que influenciou a teologia de Paulo. Boa parte da teologia de Paulo é construída nos pensamentos desse salmo. Que salmo é esse tão poderoso, tão importante para a história da igreja, para moldar a fé cristã e aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo significa para nós? É esse salmo que nós vamos ler e meditar hoje, e que ele possa ser poderosamente transformador ao nosso coração. Salmo de número 130 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá contigo? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Abaixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós entramos na tua santa presença. Como pode pecadores entrar na presença de Deus? Ó Senhor, fazemos então como todos os grandes homens da história, dizendo: tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia, porque, como diz o salmista, se observardes, Senhor, as nossas iniquidades, quem subsistirá? Tem misericórdia de nós, Senhor, porque sabemos que com o Senhor está o perdão, a misericórdia, a graça, e por isso nós te tememos, nós te adoramos. E na tua presença, Senhor, que essa verdade do Deus perdoador, que lida com as trevas da nossa alma, Senhor, possam encontrar lugar no nosso coração, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Como lidar com o pecado? Nós encontramos nesse salmo um homem que começa dizendo: das profundezas clamo a ti. Alguém que, por causa do pecado, como nós olhamos ao longo da poesia desta canção, ele se sente metaforicamente no fundo do poço, num tremendal de lama, em meio à escuridão e trevas. Sua alma grita de dor. E assim é a consequência do pecado na vida do homem. O pecado produz na alma do ser humano, e especialmente na alma do crente no Senhor Jesus, profunda
tristeza. Quando a gente olha Adão e Eva, quando eles pecam, nós vamos ver pela primeira vez o homem com vergonha. Deus aparece para conversar com ele e Adão se esconde de Deus. Adão se veste de roupas, porque pela primeira vez ele sente vergonha do outro. E eles passam a viver longe da presença de Deus. Essa é a consequência do pecado na humanidade. E essa é uma experiência que todo ser humano já passou, eu e você. Como o pecado nos faz muitas vezes nos sentir nas profundezas, entristecidos, desanimados, cabisbaixos, com vergonha dos outros, com vergonha de Deus. E por vezes isso produz em nós frieza espiritual. Por causa do pecado, às vezes crentes que antes você conheceu, amavam a Deus, pregavam da comunidade, tem vergonha de entrar na presença de Deus em oração, tem vergonha de continuar na fé, tem vergonha de si mesmo, e sua alma encontra tristeza, desânimo e depressão. Mas lidar com o pecado faz parte da caminhada da vida. Enquanto estivermos aqui, estaremos lidando com as nossas falhas, com os nossos pecados, com esse sentimento de tristeza e vergonha que muitas vezes provocamos a nós mesmos. Mas como lidar com os nossos pecados? Talvez você tenha tido a ideia de que quando você se torna crente, agora você vira um santo, imune aos erros. Quando você se percebe errando e falhando, como lidar com as nossas quedas na caminhada da vida cristã, na peregrinação do cristão? E é exatamente um salmo de peregrinação, um salmo que acontecia quando os judeus iam para Israel, como você já bem sabe, para o templo, para a presença de Deus, para adorar a Deus nas grandes festas de Israel. Mas uma das canções que eles iam cantando era essa canção da vergonha pelo pecado. Talvez imagino o autor desse salmo, enquanto peregrinava para cultuar a Deus no templo, pensando assim: como eu entrarei na presença de Deus? Os meus pecados são tantos, a minha falha foi tão vergonhosa, tenho vergonha de me apresentar diante de Deus, tenho vergonha de me apresentar diante dos meus irmãos. Como posso entrar na presença de Deus Santo, sabendo quem eu sou, o que fiz, pensei, e por vezes que ninguém nem sabe, mas eu sei, Deus sabe, e a minha alma se abate, é o que descreve o salmista. Talvez ele pensasse: será que deveria estar indo adorar em Israel? Eu não sou digno. Você já se pegou pensando assim? Pensando: para que eu vou para a igreja? Olha quem eu sou. Talvez você já se pegou pensando: eu sou uma fraude. Ah, se os meus irmãos soubessem os meus piores pensamentos. Talvez você já se pegou em meio a essas trevas, essa profundeza, se sentindo um hipócrita. A verdade é que quem nunca já se sentiu assim, como crente, em meio a alguma das suas falhas na caminhada. E esse salmo é um salmo que ainda fala de um contexto da nação de Israel peregrinando para o templo, provavelmente na época do exílio, sofrendo na mão de povos inimigos por causa do pecado. Mas
relata um coração do autor, daquele que escreveu a poesia. Um coração muito parecido com o de qualquer crente, na caminhada, na luta contra o pecado, lidando com sentimentos sombrios. E em meio a esses sentimentos sombrios, ele toma a decisão certa. Ele não se afasta de Deus, ele não se esconde de Deus, ele não se afasta da comunhão, ele não se afasta dos irmãos, mas ele entra na presença de Deus em oração, com sinceridade, para abrir o coração. E esse salmo, ele inspira a teologia de Paulo. Quando olhamos Paulo falando da redenção dos pecados em Jesus, daquele que redimiu o homem dos seus pecados, nós estamos aqui, com os olhos fixos no Salmo 130, porque é a única vez em todo o Antigo Testamento que a ideia de redenção está ligada a pecados, diretamente. E essa é a máxima da teologia de Paulo, falando desse encontro de Deus com o pecador, que inspira toda a teologia do Novo Testamento, explica a obra de Cristo e constrói a teologia de Paulo. E aqui temos o coração aflito, indo ao encontro do Deus perdoador, derramando de coração, confessando os seus pecados e confiando na sua palavra, mas também encontrando o perdão. E como ele lida com seus pecados nesse salmo? Ele olha para 3 direções. Primeiro, ele olha para os seus pecados. Segundo, ele olha para a palavra de Deus. E em terceiro lugar, ele olha para a redenção que vem de Deus. Então, em primeiro lugar, o salmista olhando para o pecado. Como ele lida com seus pecados? Em primeiro lugar, versos de 1 a 3, com uma alma quebrantada. Aquele salmista que entra, sim, afetado pelo pecado, afetado pelos seus erros, pelas escorregadas da vida, quando ele temeu, quando ele duvidou, quando ele não soube como lidar, envolto às pressões da existência, às vezes tomou as piores das decisões, mas em meio a tudo isso, ele está profundamente aflito, tomado por tristeza. Mas de lá, diz o verso 1, das profundezas, clamo a ti, Senhor. Na profundeza, em meio àquela angústia, ele tem a coragem, a ousadia de entrar na presença de Deus. Ele não tenta anestesiar a alma, ele não tenta fazer calar a consciência, ele não tenta se justificar, ele não foge dos irmãos, do templo, da peregrinação ou de Deus, mas ele enfrenta os seus pecados e a sua tristeza, entrando no altar de Deus. Mas quando ele entra no altar de Deus, em vez de fugir dele, ele faz olhando para si mesmo com um olhar sincero. E ele diz: se observares, Senhor, os meus pecados, verso 3, se observares, Senhor, iniquidades. E a palavra observar, a ideia dela aqui, na palavra hebraica, é se anotar, se fizer registro das minhas iniquidades. Aqui implica uma confissão dos pecados, é alguém que diz: Senhor, anota, registra, tu sabes o que eu fiz, quem eu sou. Ele sabe que o motivo da sua dor, do exílio, da
que eles estavam passando, ele sabe que não é culpa do governo, não é culpa de A, não é culpa da mãe, não é culpa da sociedade, do proletariado, ou então dos grandes poderosos na terra. Ele diz: não, a culpa é minha, a culpa é do meu pecado, eu sofro, Israel sofre, porque nós temos sido rebeldes a Deus. Ele é sincero para se ver e ver como alguém deve se ver, reconhecendo que é pecador. E por isso ele se atreve, mesmo assim, ir na busca de perdão, porque ele conhecia Deus. E ele sabe que por isso ele está condenado. Por isso eles estavam exilados. Por isso eles sofriam. Por isso eles estavam longe de Deus, longe de Israel, longe do templo, condenados diante de Deus. Por isso ele pode dizer: quem ficará de pé na tua presença? No Salmo 1, no verso 1, capítulo 6, diz: pois Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Quem ficará em pé diante de Deus? Todos pecaram, é que diz o Salmo 14:3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há um sequer. Esse é o pensamento do crente. Ele diz: reconhecemos que todos os homens pecaram. E é isso que o apóstolo Paulo, inclusive, diz em Romanos 3:10, como está escrito: não há um justo, não há nem um justo, nenhum sequer. E o salário do pecado é a morte. Por isso ele, das profundezas, ele é consciente de quem ele é. Ele é consciente que a sua dor e tristeza é consequência dos seus pecados. E nós vivemos um período hoje onde o que mais as pessoas querem é anestesiar a consciência. É chamar o errado de certo, o absurdo de normal. E aí a gente se justifica de várias maneiras. Talvez poderíamos usar as próprias verdades que o salmista usa, dizer que todos pecaram, para dizer: eu não sou o primeiro, eu não sou o último, eu nem vou me estressar. Ou então, talvez tentar fazer calar a alma de qualquer forma, mudando os valores, ou quem sabe em meio à bebida, a álcool, a se afastar das pessoas contra a qual você pecou, e a gente fica tentando anestesiar a consciência. Mas o que fazer quando o pecado bate a porta? Será se a gente tem que então simplesmente entregar seus desejos, abandonar a fé, anestesiar a consciência, mudar os valores? Vamos dar um jeitinho nisso? A lição do salmista é que a gente precisa fazer uma oração diária, constante. A oração do peregrino é a oração diária de confissão dos pecados. Todo dia precisamos avaliar o nosso coração, reconhecer como faz esse homem, reconhecer os nossos erros da caminhada, as nossas decisões erradas, as nossas falhas. É assim que a gente lida com esses sentimentos sombrios, é olhar para nós mesmos e nos encarar, e não fugir de quem nós somos, mas encarar, reconhecendo, declarando, confessando que somos pecadores, e por causa disso somos dignos de toda a consequência e condenação eterna. Permitirmos inclusive a tristeza que o pecado faz, porque a tristeza, quando entramos na presença de Deus, ela é uma tristeza não segundo o mundo, mas ela passa a ser uma tristeza segundo Deus. E no meio dessa tristeza, de vergonha, do erro,
Reconhecendo quem somos na presença de Deus, nós podemos confessar, chamar pecado pelo nome. Fazer como Jacó, meu nome é Jacó. Quando perguntado por Deus, significa, meu nome é mentiroso, ladrão, safado, salafrário. Senhor, é isso que eu sou. Eu não vou tentar me vender numa imagem que eu construí no Instagram para todo mundo achar que eu sou perfeitinho. Não, na tua presença eu sou claro, esse que eu sou. Eu não vou maquiar. Eu não vou usar filtro na presença de Deus, mas eu vou chamar quem eu sou pelo nome. Porque Deus sabe. E os meus filtros religiosos não podem enganar a Deus. Na meio daquela confissão, experimentar arrependimento sincero, tomada de decisão, para receber de Deus perdão. É esse o ensino do apóstolo João. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, o texto bem conhecido diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. É muito interessante essa verdade bíblica, irmão. Nós somos crentes, a Bíblia diz que estamos vencendo o pecado. Cristo venceu o pecado, nós entramos no processo de santificação, mas ela nos orienta, nos exorta a dizer: epa, lembre-se de uma coisa, se alguém diz que não tem pecado, você nem conhece a Deus. Ele vai continuar dizendo: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É essa orientação de João, olhando para o Salmo 130, dizendo: é isso, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos entrar na presença de Deus com a nossa boca, confessando quem somos, as nossas mazelas, todos os dias, lidando com quem nós somos, com os nossos erros. Porque se dissermos que não temos cometido pecado, diz o verso 10, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí eu quero dizer uma coisa para você, querido irmão. Quantas vezes, talvez você agora não chegou na presença, ficou sem vontade de orar, já passou período sem ler a Bíblia, já esfriou na fé, porque você pecou, porque você errou, porque você cometeu falhas que você prometeu para si mesmo e para Deus que jamais cometeria, e aquilo envergonhou o seu coração, aquilo envergonhou na sua fé, e começa a ter dificuldades de lidar com a sua própria identidade. Você não se aceita. Alguém que sempre quis ser santo, viver a vontade de Deus, eu amo a Deus, eu quero viver a palavra, mas por vezes você se vê sujo e diz: como pode? Mas o que esse salmo vai te ensinar? O que a caminhada de confissão precisa nos educar? Aceita que dói menos. Foi uma conversa que eu tive essa semana. Muitas vezes nós sofremos porque não aceitamos, não queremos reconhecer. E eu quero dizer uma coisa para você, você que já pecou, você que falhou, seja em qual área, seja em qual grau, e você agora se vê com vergonha de Deus. Vou te contar um segredo. Deus conhece você de dentro para fora. Você nunca vai surpreender a Deus. Não ache que, eu decepcionei Deus. Ei, Deus sabe muito bem quem você é, e nenhuma expectativa Ele criou. Você nunca vai surpreender Deus. Ele sabe quão ruim eu sou.
É isso que diz a palavra. E por isso, por que eu vou ficar envergonhado de entrar na presença dele? Aceita. O problema não é Deus, o problema é que nós, para entrarmos em confissão na presença de Deus, precisamos lidar com o nosso orgulho, nosso ego, com o nosso eu, que nós valorizamos tanto e expomos tanto, o quão bonitos nós somos, o quão nossa família é especial, o quanto o meu trabalho é valoroso, o quanto que o meu ministério é glamouroso. Ei, para com isso, você não impressiona Deus. Vocês podem impressionar algumas pessoas no TikTok, mas Deus sabe bem quem é o seu coração. Entre na presença dele. Quebrante o seu coração. Em segundo lugar, quando você começa nesse processo de reconhecer os seus pecados, aceitar ou quebrantar o seu coração na presença de Deus, ele passa agora a ter uma postura do verso 4 em diante, de olhar para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, e ele passa a ter a segunda maneira que ele lida com os pecados, com uma alma esperançosa. Se em primeiro lugar é com uma alma quebrantada, mas a gente não fica no quebrantamento, a gente avança para a esperança. E ele vai dizer no verso 4, contigo, porém está o perdão para os que o temem. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Existe esperança para mim? Talvez fosse a sua pergunta, e eu quero dizer sim, a esperança. A palavra, quando ele diz contigo, porém está o perdão, essa palavra, traduzida no português na revista atualizada por porém, no hebraico, ela poderia ser traduzida talvez para fortalecer a ideia da esperança, e assim, contigo, certamente, contigo, eu tenho certeza, eu confio, eu sei, não há dúvida que em Deus está o perdão. É o que grita o salmista na sua canção. Ele não fica na tristeza, mas de joelho na presença de Deus, ele transforma a tristeza num grito de esperança. Eu conheço Deus, espero no seu perdão. Será se existe esperança? Sim. A resposta é ele, há um Deus perdoador. Yahvé, o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus da minha família, é o Deus do perdão. E ele diz, contigo, porém, está o perdão para que o temam. E é interessante que o resultado do perdão é o temor. E muitos poderiam pensar assim, se você perdoa alguém que falhou, isso vai gerar licenciosidade. Não. Você peca, aí perdoa, peca, perdoa, ele vai sempre viver pecando, mas não é o que diz as Escrituras. Ele diz que quem conhece o Deus do perdão, quem recebe de Deus perdão, aquele perdão, ele resulta em honra a Deus. Aquele perdão resulta em adoração. Vocês lembram de uma mulher que chega ao Senhor Jesus? Ela tem um perfume. Ele está na casa de um fariseu. Ele entra na presença de Deus. Ele quebra o perfume. Ele lava os pés de Jesus. E ela lava com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Aquele fariseu fica intrigado com aquilo. E Jesus vai explicar dizendo: quem é mais perdoado, mais ama. Aquela mulher honrava, amava, adorava Deus escandalosamente, porque tinha recebido grande perdão. O perdão produz transformação.
E a alma de quem é perdoado? E a alma que espera em Deus? A tristeza em descanso. Ele diz: o coração não é mais um coração angustiado. O processo de entrar na presença de Deus, como o salmista transforma, cura o coração. Não ache que você vai curar as suas mágoas, frustrações, vergonhas, erros numa mesa de bar, numa cama de motel, ou evitando vir para a igreja com vergonha de Deus ou dos irmãos. Ei, isso não é cura, isso é fuga. O remédio para a alma, para as amarguras do coração, é entrar diante de Deus com arrependimento e fé. Restaura a alma do ser humano, do crente. E ele diz que espera na palavra. Eu espero na sua palavra. A palavra que nos apresenta o Deus que fez aliança conosco. A palavra que nos apresenta um Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. A palavra que diz que Deus veio buscar e salvar o que havia perdido. A palavra que diz que há um Deus que nos ama. Ele olha para a palavra, eu olho para a palavra, e essa palavra enche a minha alma de esperança. Da tristeza à alegria, da profundeza à luz. Porque o teu lugar não é no poço de tristeza, teu lugar é no cume do monte da alegria, na esperança construída pela palavra de Deus, nas promessas, porque a palavra de Deus, ela é fiel, nenhuma uma letra da palavra vai deixar de se cumprir. A palavra de Deus é verdade, e ela não falha, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e a palavra de Deus é infalível, e ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Essa é a palavra de Deus pregada aqui nessa manhã, poderosa para curar a tua alma, para te ensinar a viver uma vida cristã de verdade, que não é de alguém que não peca, mas de alguém que na caminhada não arreda o pé da presença de Deus, lidando com as suas quedas, com o coração arrependido e com a esperança renovada nas promessas de Deus. E ele então ilustra essa esperança como a do guarda. Ele é alguém que está em trevas, entrando na presença de Deus, mas quando ele olha para uma esperança, e ele diz assim: sabe como um guarda espera que amanheça para acabar o trabalho, ele voltar para casa, ele poder dormir? Ele repete isso 2 vezes, naquela expectativa, o sol estar por raiar, certamente o sol virá, o descanso está às portas, a alegria vai chegar, ansioso pelo momento, sim, espero descansar, eu como um guarda espero o sol raiar. Eu sei que o sol vai raiar sobre mim, o pecado não vai me derrubar, o diabo não vai me derrubar, porque eu sei que o sol da justiça está a brilhar. E a resposta daquele Israel que clamava, pedindo que o Senhor providenciasse perdão, os libertasse das mãos da Babilônia, do cativeiro que o pecado tinha feito com que eles
encarassem. Eles tinham virado as costas para Deus e por causa disso os inimigos haviam os destronado. E por isso eles clamavam: Senhor, nos restaura. E sabe como é que Deus restaurou Israel? Como Deus responde à esperança, não foi enviando um homem de guerra com espadas e facas e lanças e cavalos e dinheiro. Ele não envia um político para resolver os problemas de Israel ou da terra. Ele envia Jesus. Jesus é a resposta à oração do pecador. Cristo, Ele é a esperança para a remissão de Israel. Cristo é essa manifestação do perdão de Deus. Sim, em Deus está o perdão, e o nome do perdão de Deus é Jesus. Cristo é a libertação dos pecados. E por isso a alma descansa na esperança, no sétimo dia, que é Jesus. A própria palavra que se fez carne, a promessa viva andando na terra, o perdão de Deus que se manifestou. Sim, dizia ele, eu aguardo no Senhor, a minha alma aguarda. E a resposta para esse homem é sim, a sua esperança já chegou, Jesus já veio. E por isso eu quero te convidar, diante da luta no seu pecado hoje, eu não sei se a sua luta é contra a identidade sexual, se é talvez contra as pressões que você tem no trabalho que te levam a tomar decisões tão difíceis e que às vezes você desliza, peca e se fere e envergonha você, sua família, seus filhos. Eu não sei qual é a sua a área escura que te produz sofrimento e tristeza, mas eu quero te dizer que o teu pecado não te define. Quem te define é a palavra de Deus, quem te define são as promessas de Deus. Você é filho dele, olha para a palavra. Você não é o que o diabo diz que você é, o que a sua alma diz que você é o que a palavra de Deus diz que você é. E o salmista diz, em suas promessas eu creio. Em terceiro e último lugar, ele se encontra com os versos mais paulinos do Antigo Testamento. Os versos 6, 7 e 8. Quando ele começa, o 7 e 8, quando ele começa a falar da remissão. E agora ele olha para Deus. Encontra a alma perdoada, diz, em seu amor. Como assim seu amor? Olha o que diz, espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Talvez você esteja com outras versões, a NVI ou a NVT, e a palavra misericórdia, ela já é traduzida para amor leal, amor fiel. Tem alguém que a sua Bíblia, misericórdia, está traduzida por amor aí? Porque a palavra que tem aqui, hesed, é uma das principais palavras do Antigo Testamento. Hesed é a aliança que Deus fez com Israel, uma aliança de amor, que ele diz, eu me aliancei com Israel, eu sou o noivo, Israel é a noiva, eu amo Israel, eu chamo Israel pelo nome, e eu perdoo, amo, protejo, persigo, salvo, liberto Israel, porque eu o amo. É isso que diz o Hesed, é esse o significado. Porque eu tenho uma aliança de amor com ele. Eu não abandono o povo de Deus, porque eu tenho uma aliança
quando ele olha para Deus, ele olha um Deus de amor. Porque no Senhor há amor leal. E eu posso confiar no amor de Deus quando eu entrar na presença dEle. O amor de Deus tem que ser maior que a minha vergonha. O amor de Deus tem que ser maior do que as minhas trevas. O amor de Deus tem que ser maior do que a minha depressão. O amor de Deus tem que ser maior do que as minhas angústias. Porque quando eu entro na treva e as trevas olham o amor de Deus, as trevas se tornam em luz. Porque eu sei que Deus me ama. E Ele não me abandona, apesar de mim. Não acha que você foi salvo porque Ele olhou em você alguém especial. Eu olhei Rafael e eu antecipadamente vi o quão merecedor Rafael era de ser salvo. Não. Deus te salvou sem você merecer coisa nenhuma. O justo morreu pelo injusto. Sabe por que Ele te salvou? Porque Ele te amou. Porque Ele te ama. E quando eu olho para o amor de Deus, eu vejo que o salmista via que era por causa do amor fiel de Deus que Israel não ficaria para sempre cativo. Mas ele vai dizer: espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e nele copiosa redenção. A palavra redenção, ela é basicamente a palavra libertação. Ele diz: Deus vai nos libertar da mão dos opressores. Deus vai nos libertar da Babilônia. Deus vai nos libertar da Síria. Essa oração era cantada dizendo: Deus vai nos libertar do Macedônia. Mais na frente, Deus vai nos libertar dos romanos. Sim! Epa! Mas agora tem uma coisa que surpreende. Uma coisa que surpreende. É Ele que liberta, redime, paga o preço para libertar a Israel de todos os babilônicos, é o que está escrito aí, de todos os assírios, de todos os povos que os dominam, dos romanos. Não, ele diz: é Ele que liberta, é Ele que paga o preço, é Ele que salva Israel de seus pecados. O salmista vê que o problema deles não eram os inimigos, o problema não eram os políticos, o problema não eram as nações pagãs. Eles precisavam sim de libertação, de redenção. Paulo corretamente usa a linguagem desse versículo em Tito 2,14. Para dizer que Deus a si mesmo por nós, que deu a si mesmo por nós para redimir-nos de toda impiedade. É sobre essa teologia que Paulo diz: sim, o Senhor precisa nos redimir, nos libertar dos nossos pecados, e Jesus é a resposta ao pecador. Não é um guerreiro, não são os políticos, não é qualquer outro homem, mas Deus se fez homem para batalhar a nossa guerra contra o verdadeiro e pior inimigo, que é o pecado, o diabo e a morte. Jesus é a resposta do pecador. Tito 2,14, mais uma vez, o qual a si mesmo se deu a nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. 1 João 1,7, e é o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Sim, o perdão
A libertação é baseado no sacrifício expiatório de Jesus pelos pecados na cruz. João ainda vai dizer: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nada do Salmo 130. Se todavia alguém pecar, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Irmãos, Jesus veio para lidar com seus pecados. Quando pecar, não fuja de Deus. Foi para isso que ele veio, para te lavar e purificar pelo seu sangue. E ele termina nessa última parte dizendo assim: espera Israel no Senhor, porque o salmista ele não estava simplesmente orando para si, mas quando ele recebe perdão, entende o perdão, ele proclama a notícia do perdão. Ele proclama essa boa notícia dizendo: Israel, esse perdão está disponível a todos os homens, como diz João. Ele não morreu somente para os nossos, mas de todos os homens. Quem recebe perdão de Cristo, espalha perdão, levando a mensagem de perdão a toda parte, falando do Deus que perdoa para todos em volta, falando do sangue de Jesus para aqueles à nossa volta, e perdoando aqueles que nos ofendem, testemunhando o evangelho de perdão que nos alcançou. Sim, o que esse salmo nos ensina é que o coração aflito encontra-se com o Deus perdoador, entrando em oração, confessando os seus pecados, esperando na sua palavra, nas suas promessas, e o amor fiel de Deus, e no amor fiel de Deus, que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Por isso eu quero terminar dizendo: não faça como o mundo, que enrijece o coração. Antes, plante-se diante de Deus, confesse diariamente seus pecados, mas não fique lá no tremendal da escuridão, mas creia no amor fiel de Deus que se manifestou em Jesus para perdoar os nossos pecados. Eu queria concluir convidando você a abaixar a sua cabeça e orar. Se você tem saúde e pode se reclinar de joelhos em oração, faça. Confesse os seus pecados agora. Lide com o seu coração. Vamos exercitar deixe Deus curar o mais profundo da tua alma. Mas agora, chame o pecado pelo nome. Diga para Deus, de fato, quem você é. E deixe Ele te curar. Arrependa-se. Transforme-se. Deixe Deus te transformar. Deixe a luz chegar nas trevas. Senhor Jesus, diante da Tua presença, é que nós estamos nessa manhã, confessando os nossos pecados. Sim, Senhor.
perdoa de toda mentira, de todo egoísmo, de toda arrogância, de toda vaidade, de toda prostituição, de todo roubo, de todo preconceito, de toda violência, de todo assalto, de toda ausência, de toda irreverência. Misericórdia de nós, de toda falta de fé, de toda indisciplina, da nossa falta de amor pelo Senhor, pelas tuas coisas, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua casa, pela comunhão. Tem misericórdia. Tem misericórdia quando nós não somos espelho da tua presença nesse mundo. Tem misericórdia. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós sabemos que é o teu sangue que nos lava e nos purifica de pecado. Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa justiça, não é pelo nosso valor, mas é pela fidelidade de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, é pelo amor de Jesus. Que tamanha graça, que tamanha esperança habita nosso coração, que apesar de nós, que apesar de mim, apesar de quem eu sou, o teu amor me alcançou. E por causa de Jesus podemos ter essa santa petulância de entrar no Santo dos Santos pelo teu nome, Senhor, porque o teu sangue nos cobre. O Senhor nos reconciliou novamente com Deus naquela cruz. Que mensagem de perdão o Senhor tem para nós. Que mensagem de remissão o Senhor tem por nós. Que redenção o Senhor tem para nós. Que mudança de história o Senhor tem para nós. Que doce esperança. Ilumina o nosso coração, a nossa alma, para aprendermos a viver assim, a vivermos na tua luz, lidando com os nossos pecados, sim, na caminhada, mas não ficando na lama, mas recebendo luz a cada dia, para viver na tua presença. E na alegria da redenção, compartilhar com o mundo todo o amor que o Senhor tem por nós. Assim nós oramos em necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu queria saber nessa hora, enquanto você está com os olhos fechados em oração, existe alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus, se reconciliando completamente com Deus? Eu queria que você levantasse a sua mão como um sinal de entrega e de fé, porque eu quero orar por você. Alguém nessa manhã, hoje
É o dia da sua restauração, o dia que o Senhor te chamou para te transformar. Existe alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus? Vem namorando com essa ideia, vem entendendo que precisa um compromisso novo com Deus. Hoje pode ser o dia da sua mudança, da salvação, da remissão, da transformação. É o dia da reconciliação. Se tiver alguém, me faça saber, eu quero orar por você. Ser igual, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro Glória a Deus.